E aí pessoal, tudo bem com vocês? Godlike2 aqui, e no vídeo de hoje eu vou contar uma historinha aí pra vocês do início do Geffen 3. Eu já falei aqui em alguns vídeos, mas eu estou fazendo live todos os dias, à noite, das 8 à meia-noite, às vezes eu vou até 1 da manhã. Lá a gente comentou sobre uma história de como foi o Geffen, e tem uma história muito peculiar, muito particular, que mesmo depois dos merges eu não cheguei a ouvir essas histórias de ninguém, tá? Obviamente a gente tem algumas histórias de brigas e tretas nos clãs, né? Eu vi um vídeo recente aí de uma briga no Whole Family lá, rolou umas tretas, então parece que servidor novo tem aquela tendência a ter tretas, né? Então eu vou contar hoje a história do servidorzinho novo 3, é sempre tá? Uma brincadeira nova ali, né? Alguns vídeos aqui um pouco mais antigos, alguns vídeos aleatórios pra não ficar só a minha cara aqui, tá? Mas eu vou ficar aqui no cantinho enquanto... Pô, é legalzinho a arte falando, do jogo. Beleza? No início do servidor do Geffen 3 existiam dois clãs, né? Fortes, principais, 3 clãs na verdade, que era a Demon Sect, a Blackpink e Asgard. Se eu não me engano, Asgard era o top 3 já na época, né? Só que o que é que acontece? No início de servidor, quem jogou o início do servidor, quem pegou um servidor novo sabe que existe uma corrida dos clãs, né? Então o clã mais forte ele vai ganhar o ícone. Ele vai ganhar o ícone da coroazinha de top 1. Então geralmente o clã top 1 ele vai ter a coroa do top 1, o top 2 a coroa do top 2 e o do top 3 a coroa do top 3. Legal. Então, eu nunca joguei o Ragnarok Origin. A Blackpink, que era o meu clã, era o top 2. E na Blackpink foi quando eu comecei a jogar, eu entrei aleatoriamente, né? Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu tava jogando bem despretensiosamente, como eu jogo todos os jogos, assim. Quando eu não tenho muita certeza. É numa dessas que o jogo te captura. Despretensiosa, né? É mobile, né? O Ragnarok Origin, né? Ragnarok Origin é mobile, né? Você pega bastante joguinho só pra baixar o tempo. Quando você vê, já era. Eu achando muito do jogo. Eu entrei na Blackpink, entrei no Discord e a gente começou a conversar. Acabou, aí acabou. Já foi consumido. Eu já percebi que o líder do clã, ou a líder, vai ficar esse termo aí, ou o líder ou a líder, porque até hoje a gente não sabe, era esta pessoa, né, com a foto dessa pessoa aqui que vocês estão vendo, que é um integrante da Blackpink, tanto que o nome do clã era por conta, né, do grupo da Blackpink. E não me pergunte, na época eu nem sabia o que era Blackpink, não entrei no clã, nem sabia, nem o nome do clã, a banda, né, ao grupo, enfim, de K-pop lá. Aí já começa a primeira estranheza, tá? A líder desse clã, ou o líder desse clã, não falava no Discord por voz. Às vezes tinha 10, 15, 20 pessoas numa sala no Discord conversando e essa pessoa, ela entrava, mas ela não falava, ela ouvia, mas não falava. Ela tinha uma sala exclusiva pra ela. De repente não falava a língua, né? Conversar com as pessoas da sala. Eu não era muito interativo, tá? Até um certo ponto ali do jogo eu ainda tava bem desconfiado, eu não sabia se eu ia estar jogando, então não tava interagindo tanto com as pessoas, né? Eu não conhecia ninguém na época ainda. Mas depois eu fiz as amizades, inclusive pessoas que estavam nesse clã jogam comigo até hoje. E aí a gente entrou e tinha essa estranheza. Era uma pessoa bem excêntrica, brigava com todo mundo no chat do jogo. Não falava porque senão era uma gadação. Xingava os outros, era uma pessoa bem maluca, tá? O líder do clã era uma pessoa bem doida. E aí, junto com o líder do clã, ela tinha um vice-líder dela lá, que era um outro cara lá, que eu não vou lembrar o nick agora, que era um cara bem ditador, digamos assim, ditador entre aspas, né? Ele não aceitava ouvir opinião. Se acontecia alguma coisa na guerra, a culpa era a gente que não seguiu a cal, não a cal dele que era ruim, e enfim, aí você vê o nível, né, o início do jogo, as figuras, aparentemente essas pessoas mais excêntricas, mais assim, que tem... Mas geralmente o perfil de líder tem que ser assim, né, chat? O perfil de líder mesmo de jogo de MMO tem que ser duro, né, na queda, né? Problemas você for meio molinho... sociais, talvez elas saem do jogo primeiro, né? Porque é uma coisa que eu reparei é que, à medida que o jogo vai avançando, as pessoas vão saindo do jogo, vão se mantendo as pessoas mais de boas, entre aspas, né? Beleza que tem pessoas que brigam, que não gostam uma das outras. Isso daí é verdade, mas... pessoas mais... Do mesmo jeito que você engaja muito mais no jogo, também quando você, né... larga a mão, né? Porque você tá muito mais imerso no game, né? Ok, né? Não é uma pessoa que vai ficar fazendo isso. Tá com muito comprometimento. Geralmente... Ai, caramba. Geralmente quem... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu caguei o vídeo, pô. Demon Sect, tinha muito gringo e tinha muito BR que tava lá pra... porque eles queriam ser o top 1. E geralmente quando você tá muito engajado num jogo... Isso daí toma bastante energia, então geralmente a vida útil é um pouquinho mais baixa, né? Agora você pega essa rapaziada que tá jogando o jogo 3, 4, 5 anos de maneira competitiva, é doideira, viu? Né? Eles estavam na guild top 1, eles querem ser o top 1. E rolava muita briga, né? Muita discussão de chat, as pessoas não se gostavam. Eu nunca entrei muito nisso, porque pra mim eu não tem motivo pra eu não gostar de uma pessoa por causa do jogo, tá? Mas tinha muitas essas discussãozinhas assim no chat, né? E aí a gente tava na disputa
recrutando no nosso clã a todo custo, tentando trazer pessoas de lá pra cá e tentando ser o top 1. A gente queria que a Blackpink fosse o top 1, até o ponto que, tipo assim, a gente pegou o top 1 do servidor, né? O top 1 do servidor, ele veio pro nosso clã, a gente conseguiu fazer o cara sair de lá pra vir pro nosso clã. E faltando, assim, 2 ou 3 dias pra liga, onde a gente ia enfrentar a Demon Sect, e se a gente ganhasse deles, a gente ia se consagrar a top 1, porque até o momento a gente tinha perdido todas as vezes pra eles, né? A liga de clãs, tava acirrado, hein? Interna no clã, falando sobre a liderança, falando sobre as causas do clã, porque como eu falei, o Shotcaller, que era o vice-líder, ele era péssimo, ele queria fazer a call mutada, ninguém podia falar nada, ninguém podia falar um A, ninguém podia dar call, ninguém podia falar nada. Então, técnica, ele era péssimo, resumindo, ele era péssimo. Cara, na minha opinião é bom você dar call com a call mutada, sinceramente. Tem algum jogo, assim, se é um jogo muito complexo, eu acho mais interessante você ter algumas pessoas que possam falar. Mas dar call com a call aberta, pra quem quer ser top 1, isso não existe. Vira bagunça, vira feira. Ah, morri pra fulano. Ah, morri pra ciclano. Isso aqui não funciona, tem que ser com a call mutada. Sim. E assim, eu acho, né, assim, olhando assim, por ser um jogo mobile e tal, eu não acho que a complexidade dessa guerra desse jogo aqui precisa de tantas pessoas falando. Sabia da call, acho difícil. E ele não deixava ninguém ajudar ele, tá? E aí ele queria obrigar as pessoas a fazer as coisas por ele, enfim. Rolava muita briga e discussão por causa disso, né? Inclusive, aí um salve pro Scott, que foi o responsável por toda essa briga aí, inclusive. Ele aparece na live. Já comenta já pelo deck, só pra não coisa o... A líder do clã, ela era muito... A pessoa que era líder do clã, ela era muito... Que é Rosé, né? Que é a Rosé. Rosé, eu não falei o nome, eu não sei nem como se pronuncia. Se é Rosé, se é Rosé... Exatamente. Você tá no meio de uma guerra, aí o cara... Puta, dei miss, puta, morri, tal. Isso daí, tipo, polui a cal, tá ligado? Falei isso no início do vídeo, né, o nome, mas eu mostrei a imagem aqui, eu vou tentar botar o nome aqui. Então eu vou pensar em ter colocado o nome. O legal de se fazer, se for um jogo com uma complexidade maior, aí é legal você setar algumas pessoas. E aí tudo bem, 2, 3 pessoas ali que vai coordenar a parada pra falar também, entendeu? Aí é legal. Ou se não, por exemplo, se é um jogo onde, pô, você morreu, você vai ser teletransportado, tem uma segunda, terceira pessoa pra continuar puxando, é bom. Mas assim, a priori, pra quem quer ser competitivo, calzinha mutada, um cara só falando, tal, é a melhor coisa. Acho que fica mais organizado aí pra rapaziada que vai fazer guerra também. E fica mais... A galera consegue se concentrar melhor, entendeu? Porque acontece muitas vezes, se tem mais pessoas falando, uma fala uma coisa, aí outra fala outra. Aí o pessoal fica meio perdido no que fazer, entendeu? A pessoa, quem acompanha vai saber. E aí, eles simplesmente... Começou uma briga e a pessoa que é o líder do clã, a Rosé, ela simplesmente surtou, porque tava todo mundo brigando no chat de voz, era briga o dia inteiro, né? Eu só acompanhava de longe, eu não me envolvia nas brigas, tá? Eu não tava muito por dentro do clã ainda. Eu fui me envolver mais com o clã depois, quando acabou, né? Que aí eu vou contar a história ainda. E simplesmente ela surtou. Deletou todas as salas do Discord, deletou todas as mensagens, deletou todas as salas, ficou sem nenhuma sala de texto, sem nenhuma sala de voz no Discord, pra ninguém falar mais nada, e ficou assim por um dia. Aí você já pensa, pô, eu já fiquei com medo. Mano, se ela pegou o Discord, deletou o Discord, pra ela expulsar todo mundo do clã e deletar o clã é um pulo. E aí, a discussão que rolava no chat do clã, passou a rolar no chat global, né? Porque já que não tem mais o chat do clã pra discutir, começou a ser no chat do jogo do clã, no chat global. E essa pessoa, a Rose, ela simplesmente teve outro desses surtos, expulsou todo mundo do clã. Primeiro ela só expulsou todo mundo, né? E aí a gente começou, porra, fudeu. Ela vai deletar o clã era top 2, a gente tava prestes a lutar contra o clã top 1, e a gente tinha muita chance de ganhar, a gente tava muito forte, a gente tinha tirando os 2 gringos baleias do servidor, a gente tinha todos os outros caras mais fortes. Cara, olha só que coisa. O clã tava apanhando constantemente. Na primeira oportunidade que os caras têm de tomar um servidor, briga. Do jogo no nosso clã. Impressionante. Já viram isso alguma vez acontecer? Algumas vezes acontece, né? Da Demon Sect, a gente tinha um top 1, tinha um top 4. Os caras fizeram mais difícil. Clã, na época que cachava e tal. A gente tinha tudo pra ganhar. Aí todo mundo entrou em desespero. Porque ela expulsou todo mundo do clã e ficou sozinha no clã. Tem uma pessoa no clã, é só ela. Ela expulsou todos. Expulsou todo mundo. E aí a gente ficou com medo. Pô, fudeu. Aí a gente começou atrás dela.
pra mandar mensagem e pedir, por favor, devolve o clã, devolve o clã, devolve o clã. Teve gente que ficou tão pistola com ela e mandou mensagem no privado do Discord, mandando ela se, né, vocês entendem. Teve gente que passou do ponto, por isso que eu digo até que é uma história um pouco pesada, teve gente que passou do ponto. E aí, depois que ela expulsou do clã, ela não passou o clã pra ninguém, a gente queria que ela desse o clã de volta, né? Pô, passa o clã pra alguém, então, pra gente voltar pro clã e conseguir fazer o evento, né? Que era a guerra, a gente queria voltar todo mundo pro clã, beleza, você sai do clã, dá o clã pra gente e a gente faz a guerra a gente, mas ela não quis. E aí ficou essa maluquice. E foi isso que aconteceu. Ela deletou, praticamente ela deletou o clã. Não sei se ela chegou a deletar o clã, não lembro. Mas. Nossa, a menina sumiu. Deixou de existir, né? O clã não existe mais porque ela simplesmente fudeu todo mundo. E aí depois disso, o que é que aconteceu? Metade do clã era uma treta de metade de um lado, metade do outro, né? Então, a gente dividiu o clã. Quando rolou isso, dividiu o clã. Então, uma metade, na verdade, dividiu o clã em 3 partes, mais ou menos, né? Uma metade falou, vamos criar um clã novo. A outra metade falou também, vamos criar um clã novo. Só que, em vez de todo mundo criar um clã só, a gente criou 2 clãs separados. Então aí, o meu grupo criou a Akatsuki e o outro grupo criou o Oráculo, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o outro nome do outro clã. E aí ficou essa rixa. E, mano, vocês sabem, quem jogou sabe que quando você cria um clã, você tem que começar do zero, o clã é level 0, level 1. E a gente ficou um mês jogando ligas com fantasmas, tá ligado? Jogando só contra esse outro clã que criou. E basicamente, né, o time adversário ganhou sem lutar, né? O time se afundou sozinho. Também na mesma época, então uma vez por semana a gente brigava. A gente sempre ganhava deles. E nisso, a Demon Sect no top 1, né? Como eu falei, dividiu em 3 partes, mais ou menos, porque uma pequena fração do nosso clã foi pra Demon Sect, né? Algumas pessoas, o top 1 foi pra lá, algumas pessoas foram pra lá e não queriam começar do zero de novo, né? E aí a gente fez isso, fez os clãs e tal. Quando a gente chegou, né, na primeira divisão, nosso clã chegou na primeira divisão, que a gente ia tentar agora bater de frente com o top 2 e o top 1, né? Meio que a gente já era o top 3 do jogo, do servidor. Mesmo a gente sendo metade de um clã só. Então a Asgard, que era a top 2, a top 3 virou a top 2. E foi isso que aconteceu, né? E aí quando a gente chegou na primeira divisão da liga, a gente decidiu que agora é a hora de começar a fazer um recrute pesado, tirar as pessoas dos outros clãs pra trazer pro nosso, pra gente conseguir ganhar da Demon Sect. Que o nosso objetivo era ganhar da Demon Sect. Era o que e agora eles colocaram um líder ponta firme. A gente quer ganhar do top 1. E aí a gente foi... Chegou na primeira divisão, tivemos uma disputa contra a Asgard, foi pau a pau, não lembro se a gente ganhou ou perdeu, e depois a gente foi contra a Demon Sect, tomamos uma surra da Demon Sect, não ganhamos, acabou. Precisamos mudar, precisamos recrutar mais gente, não sei o que, e aí veio uma proposta da Asgard, a gente da Katsuki, todo mundo pra Asgard, pra gente ganhar da Demon Sect, porque eles também tinham o mesmo objetivo que a gente, eles queriam ganhar da Demon Sect. Só que a gente não queria largar nosso clã, tá? E eles não queriam largar o clã deles. Então, qual foi a solução que a gente achou? A gente falou assim, beleza, a gente vai pro clã de vocês vão dar a liderança pra gente, a gente vai liderar o clã, e na época eles também tinham um problema de liderança, eles tiveram 3 líderes em algumas semanas, e todo mundo quitou, os líderes quitaram do jogo, e a gente era um grupo unido, desde o início até o final. Inclusive, uma curiosidade, agora que a gente tá todo mundo no mesmo servidor do Frontera 4, né? Uma curiosidade, o Natunaki, que agora ele deve estar com um nick totalmente diferente, eu vou tentar ver se eu boto o nick dele aqui. O Natunaki, ele era do nosso clã da Katsuki, só que ele não era cachado. Hoje ele é o top 3, 4 do servidor, tá? Mas ele não cachava, mas ele era do nosso clã, e a gente trocava uma ideia com ele, enfim. Muita gente que tá no servidor alguém hoje, pisou no calo dele. 4 atualmente, né? Depois do merge. Era do nosso clã no início, mas a gente não tá mais junto, né? A maior parte continua jogando. Quer dizer, a maior parte parou de jogar. Alguns, os que jogam ainda, só poucos jogam juntos, né? Que é basicamente o meu grupo que joga junto. Tem 4 pessoas, todos os jogos, em todos os jogos tem esse rolê, mano. Esse negócio de briga interna em guild, nossa, mas quantas e quantas guilds. Às vezes a guild tava até na dominância do servidor e qualquer coisinha era motivo de briga. Ou senão, pô, os caras sempre apanhavam. No momento em que ia disputar com a top 1, bom, clã racha. E dessa época. E aí, a gente isso daí, pô, já vi muitas vezes acontecer, velho. E nessa junção com a Asgard, a gente virou a Porin Hub, né? A gente fez uma votação, a gente fez todo um negócio, e aí a gente escolheu o nome de Porin Hub. Não me perguntem por que Porin Hub, mas enfim, quem pegou a referência pegou. E aí a gente fez esse clã. E aí, cara, na primeira semana que a gente juntou, virou Porin Hub, lutamos contra a Demon Sect, a gente ganhou da Demon Sect.
foi tipo assim, nossa, foi muito insano. Aí top. Insano. Tipo, aí assim, depois a gente rachou de novo. Nostalgia falando, né? Mas nessa época, foi muito legal a gente ter ganhado deles. E a gente já tava há muitos meses. A gente ficou praticamente 2 meses nessa briga de querer ganhar dos caras, tá ligado? E quando a gente ganhou foi muito foda. Pode falou, nossa, não, pera aí. Vai ser o top 1. Em referência a isso mesmo, alguém? Nem fudendo, vai mano. dominar aqui o servidor. Aí o que aconteceu? Nem fudendo que é em referência a isso. A Demon se desfez, os líderes dos clãs quitaram do jogo porque perderam. Começou uma briga interna no clã deles e aí acabou que a gente só conseguiu ganhar deles uma vez. E logo em seguida veio o primeiro merge. Aí meio que acaba a história do Geffen 3, né? Essa meio que é a história do Geffen 3, tá? A gente conseguiu. É outra parte da história que a gente acompanha bastante também. É outra história, né? O clã, ele vai bem enquanto tá dominando. Perdeu, acabou o clã. Perdeu, o time acabou nessa porra. Perdeu, acabou. Conseguiu. Com certeza devia ter disputa de recurso nesse jogo aqui, mano. O nosso objetivo, no final das contas, tá? É uma história legal, uma história de superação, digamos assim. No final das contas, a gente conseguiu. E lembrando que esse clã da Demon Sect tinha pessoas fortes. Tem pessoas que jogam até hoje, eu imagino. Mas, por exemplo... Tem disputa de recurso, não tem? Da Demon Sect, eles eram... A X é o contrário. Ganhou, acabou. Então, mas entendeu? Aí que é o negócio. Por exemplo, quando você chega numa linha coerente, você mata o final boss e você zera o jogo, né? Os caras fazem o contrário, pô. Jogadores do NA, que vieram do NA, que tinham rebate, né? Pra quem não sabe o que é o rebate, lá no NA, se você gastou, vou supor, se você gastou $1.000... Os caras começam do final boss e vai até o início do jogo depois, de novo. Dólares, você ia vir pro SA, né, pro LNA, no caso, e ia ganhar, sei lá, $5.000, $10.000, você ia multiplicar o seu cash no outro servidor aqui e você ia receber o cash aqui. Então eles eram muito fortes porque eles tinham meio que cash infinito, né? Então a gente ter ganhado deles foi muito, muito, muito da hora. E essa é a história. Amiguinho, uma graninha rolou aí pros caras conseguirem arrancar essa rapaziada, hein? Quem joga jogo pay to win sabe o que acontece nesse tipo de jogo aqui, viu? Provavelmente tinha um menininho nesse time aqui que não devia estar pra brincadeira não, viu? Geffen 3, tá? Eu resumi bem, obviamente, tem muitos episódios, tem muitas coisas que aconteceram, mas acho que não vale a pena eu entrar em detalhes mínimos e tal, né? Tinha gente muito doida lá, tinha gente que a gente brigava. E o nosso clã, né? Que quando eu falei que a gente ficou 1 mês sem subir, sem jogar a liga, cara, basicamente a gente absorveu todos os clãs do servidor. A gente era um clã de 30 pessoas. No final a gente tava com 100 e poucas pessoas, porque literalmente a gente absorvia os outros clãs que estavam se desmanchando e a gente ia pegando todos os ativos do servidor. A gente realmente fez uma história mesmo, cara. Tipo, quase uma história do herói, assim. A gente veio do zero, começou da base, foi subindo. Aí a gente, na teoria, a gente absorveu Asgard, né? Foi uma fusão, foi uma aliança, né? Uma aliança, mas como a gente ficou como líder, eu considero que a gente meio que absorveu. Inclusive, né? Quando rolou, depois que a gente ganhou da Demon Sect... A liderança é muito importante nesses jogos aqui, cara. A gente também tava por esse objetivo de ganhar deles, quitou também do nosso clã, e aí foi quando eu assumi o clã da Porin Hub, eu fiquei lá como líder por uns 3 meses e tal. Até Porin Hub, caralho, porque em referência a isso até mesmo. Até vir outros merges, enfim, até eu desistir do clã e ir pra Seasons e por aí vai, né? Aconteceram muitas coisas, mas aí cara, depois... Isso daqui é muito mágico em MMORPG, tá ligado? Porque é justamente assim que começa. Cara, a chance de tu entrar no MMORPG do nada, e quando você abrir os olhos, você já tá nessa situação, é muito alta. É muito alta. É um monte de gente que fala assim, puta, tem um objetivo ali, como é que a gente vai fazer pra alcançar, não sei o que lá, pum, passou 3 anos aí, e quando você vai ver, cara, já criou-se um ecossistema ali no rolê ali. Então eu espero que você tenha gostado. Todos seus amigos já é do jogo. Ter dado pra entender. Eu acho que ele conseguiu. Bacana ele colocar essa história aqui do joguinho aqui pra rapaziada assistir, mano. Isso daqui é legal de assistir.